Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo Tudo bom? Tudo bom? bem com vocês? Tudo ótimo. Ótimo. Segundo encontro, melhor ainda. Agora podendo te ver, né? Que coisa Agora, boa. agora a gente resolveu a parada, né? Que Só bom. para quem está entrando agora, então, nós, Bate. nós somos do canal Tudo Junto Separado. Sou o Cláudio Schuster, sou jornalista, escritor. Eu sou a Juliana Celso, psicoterapeuta. Cláudio e eu fomos casados durante 15 anos. A gente se separou faz 6 e há um ano a gente resolveu fazer um formato bem diferente de família. A gente resolveu morar juntos, mas em duas casas no mesmo terreno, e compartilhar a criação dos filhos, projetos como esse do Junto, e o lazer também. Nós somos grandes amigos e a gente resolveu fazer esse projeto para poder falar que é possível separar e manter uma harmonia, é possível ter uma participação efetiva com o cuidado dos filhos, e é possível ter vários formatos de família, né? A gente criou o nosso e tem tantos outros que a gente tem conhecido, tem sido sensacional, né? A gente tem feito algumas lives, temos vídeos aqui no Instagram e no YouTube também. E numa dessas pesquisas que a Juliana principalmente tem feito, a gente descobriu o Projeto Man, né? Que é masculinidade ampliando a natureza, né? Que é da de São José do Rio Preto. E nós fizemos uma primeira live com o projeto no sábado. Conversamos durante uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, sobre o projeto, mas tivemos um problema técnico. Então, a gente, só pelo tema, muito bom e que gerou uma série de comentários legais aqui para a gente. Não só por isso, mas também por problemas técnicos, a gente resolveu fazer essa segunda parte, né, com o Marcos Vinícius, né, que é do projeto, é psicólogo. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, né, do profissional, e dentro do projeto também, Marcos, para a gente dar o início aí na nossa conversa. Em primeiríssimo lugar, eu quero saudar vocês dois, que são duas pessoas, dois seres humanos que estamos tendo a oportunidade de conhecer, de criar formalizar esse vínculo, que eu espero que seja um vínculo muito amadurecido e muito frutífero, porque estamos olhando para a mesma direção, digamos assim, e é algo que a gente estava comentando aqui, né, entre nós. Muito interessante a história de vocês, né? Para nós, assim, que trabalhamos com aspecto relacional, eu trabalho isso particularmente na minha atividade particular, né, como psicólogo clínico, trabalho as questões relacionais e o projeto também é um projeto destinado a isso. Isso é altamente, é algo a ser reconhecido, porque é o que a gente espera dos homens e das mulheres, das pessoas que se relacionam, independente de quem sejam, de qual gênero seja, mas que as pessoas que se unem e que não estão mais compartilhando, né, do mesmo caminho, mas que elas possam continuar tendo uma relação civilizada e amadurecida, tendo filhos ou não tendo filhos, isso não importa. O importante é ter a maturidade e reconhecer que um aspecto da relação não está hoje sendo mais evidenciado, mas a outra maneira de se relacionar, ela continua, ela pode continuar, ela é possível. Esse exemplo de vocês é um exemplo a ser compartilhado, é um exemplo a ser evidenciado, digamos assim. Porque o que a gente está vendo hoje em dia? A gente está assistindo exatamente o contrário, as pessoas vivendo um campo de batalha relacional durante e após, né, a relação. O que a gente percebe muito trabalhando no Projeto Man, eu estou tendo a oportunidade de ter um contato mais direto com isso, é de que há uma dificuldade monstruosa, gigantesca, principalmente do homem, em admitir que o relacionamento afetivo, conjugal, amoroso e sexual acabou com aquela parceira. E isso tem sido a tônica, o gatilho
para muitas violências, para muitas ameaças, para uma situação de guerrilha que se instala após o pedido de separação. Quando vem esse pedido de separação por parte da parceira, tendo ela filhos ou não, mas ela não quer mais se relacionar com aquele homem, o que a gente tem aqui no nosso cardápio é um contingente muito grande de homens que tem uma dificuldade muito grande de entender que esse aspecto relacional não funciona mais, mas que ele pode vir a funcionar de uma outra forma. Basta que ele se permita isso, né? E essa tem sido também, digamos assim, uma das prioridades do trabalho, porque o trabalho é um trabalho restaurativo dos vínculos relacionais, né? Tudo bem, não há possibilidade de restaurar o casamento, vamos dizer assim. Mas é importante restaurar uma possibilidade relacional com essa parceira que não inclua nenhum tipo de atitude violenta, mas que ele possa entender que agora chegou num outro estágio e que ela vai seguir em frente e ele vai seguir outro caminho. Então, a gente debate muito isso nas nossas reuniões com eles. Isso é uma coisa impressionante. O exemplo de vocês é um exemplo para ser... que a gente vai poder utilizar um dia, com certeza, numa reunião nossa que a gente fará. A gente fica à disposição, qualquer coisa, um depoimento, enfim, da maneira como for possível relatar, porque assim, a gente tem dito, a nossa situação de morar no mesmo espaço, não é que a gente ache que isso seja, não é uma única saída, né? Mas ela é fruto, né, de um diálogo que a gente conseguiu estabelecer na relação. Diálogo. E que isso, num determinado momento, a gente viu que era possível, inclusive, dividir o mesmo espaço, mas não precisa ser assim, né? Pode ser, tem muitas outras formas de tu ter o diálogo. Tem alternativas, né, para isso, né? Uma coisa que eu falo em um dos vídeos que eu acho que é importante para os homens, né? Eles perceberem que quando a gente dá baixa, né? Relaxa e admite, né? Isso que você colocou das possibilidades de conversar e de ter um outro tipo de entendimento, a gente fica mais feliz, entende? Porque imagina a carga que é uma relação que terminou, a tua relação com os filhos de repente não fica legal, com a tua mulher, com familiares teus e da tua ex-companheira. Então, se tu não resolve bem essa situação, fica uma carga tão grande de problemas ao redor que tu, inclusive, se tu quiser ter outros relacionamentos, tu vai levar essa carga para outros relacionamentos. Enquanto se tu baixar a tua bola, né, admitir que precisa sentar e conversar e ter um entendimento, a gente sai para a vida de uma maneira muito mais feliz, né, muito mais completo, inclusive para outros relacionamentos. Então a gente tem falado muito isso, porque os homens têm muita, a gente tem uma resistência muito grande, né, de sentar e conversar. E da questão da posse, né, também, né, os apegos, as pessoas falam assim, são muito maduros, evoluídos, a gente não é maduro, evoluído, a gente quis ficar maduro, quis ficar evoluído. Foi uma escolha, Foi né? uma escolha, né, então assim, a gente partiu do pressuposto que eu quero me sentir bem comigo. E para eu me sentir bem comigo, eu não quero ser violenta com ele não quer ser violento comigo, porque a violência não é só física, né? É a forma de falar, as mulheres também são violentas. Então, assim, o meu bem-estar passa por eu também conseguir me comunicar de uma maneira a ser compreendida e que isso, o nosso ínterim fique legal. Então, não é fácil, não é simples, é trabalhoso, por isso que eu fiquei encantada com o trabalho de vocês, porque não é uma medida de só punir ou a gente chegar, né, nas vias de fato do que já aconteceu. Vocês estão trabalhando com eles, né? O que está por trás da violência, como é que eles se sentem, como é que eles podem, de dentro deles, se sentirem mais confortáveis com eles, porque a partir desse conforto interno a gente também começa a se relacionar com os outros melhor, né? Então, quem sabe... Perfeitamente.
né? É. Quem não viu sábado, né? Conta um pouco desse projeto. Como é que é o projeto e assim, como é que é o encaminhamento para o projeto, né, Marcos? Assim, é a justiça que encaminha? Enfim, como é que é o início, né? Como é que chegam esses homens para o projeto? Grupo, né? Exatamente. O César teve a oportunidade de fazer uma explanação brilhante, né? E eu vou tentar complementar aquilo que ele já contextualizou na nossa primeira live, porque ele trouxe exatamente assim o completo, o que é o projeto em si. O projeto nasceu exatamente há um ano. Ele vai fazer um ano dia 8 de agosto, né? Então a gente está há 5 dias, basicamente, de completar um ano de Projeto Men. Então está sendo uma comemoração de aniversário, vamos dizer assim. E um ano, a gente pode dizer que, em termos de experiência que foram tratadas, equivale a 10 anos de aprendizado, né? Para todos nós. Existe uma equipe grande, né? de vários profissionais envolvidos no anexo judiciário, na vara da infância, na vara da família também, e que trabalham mulheres, né? Existe o projeto Maria Mulher, que trabalha mulheres vítimas de violência, e existe o Pontes do Diálogo, que trabalha casais. E existe o projeto Men, que é um trabalho voltado principalmente para os homens. E também é realizado um trabalho com crianças e adolescentes, os filhos da violência, né? Então é um trabalho corporativo, vamos dizer assim, é um trabalho múltiplo, multifacetado. E houve essa intenção de se criar um projeto direcionado aos homens, porque em São José do Rio Preto, que é uma cidade que tem basicamente 480 mil habitantes e chega até 500 mil, porque existe uma população flutuante aqui da região muito vasta, é uma cidade que não havia até então um grupo que trabalhasse, um grupo de atendimento, de acolhimento psicossocial que trabalhasse a população masculina, porque até então o homem visto como agressor, ele tinha um encaminhamento apenas, que é a condenação e a punição e o afastamento completo do ambiente familiar, do convívio com a parceira e também do convívio com os filhos. Então, assim, a gente habitava sempre no sentido da punição. A punição, ela é importante, ela vai trazer alguns caminhos em que nós não podemos desconsiderar esses caminhos. Mas eles não podem ser os únicos. Porque em se tratando de ser humano, e a gente está lidando com uma pessoa, um ser humano, homem, o gênero masculino, que nunca teve oportunidade, até hoje, de ter um serviço de acolhimento de suas angústias, de suas frustrações, de suas inúmeras dificuldades, e principalmente dificuldades relacionais, né? Porque existe uma ilusão de que o fato de você estar no mundo, você já tem, obviamente, uma coisa chamada habilidade relacional, que você está pronto para se relacionar com qualquer pessoa. E eu posso dizer para você que isso não é uma coisa geral. Algumas pessoas têm habilidade relacional e algumas pessoas têm habilidade social para lidar com a sociedade, para lidar com o aspecto relacional. E nem todo homem sabe administrar o aspecto relacional. Ele só acha que ele sabe. Ele tem a crença de que ele sabe. Mas o dia a dia, o manejo da relação é uma outra história. A gente pode dizer que poucos homens entendem o universo feminino. Mais do que isso, se mostram poucos dispostos a entender. Uma coisa é você não entender. Tudo bem. Outra coisa não querer. Exato.
outra coisa é você se mostrar disposto a entender. Então, a gente percebe que ainda existe um padrão relacional que é assim, eu tenho o meu mundo, você tem o seu. Eu não entro no seu e também não permito que você entre no meu. E a gente brinca que a gente está casado, que a gente está se relacionando, que a gente tem uma aliança, cada um no seu dedo, e pronto. Isso já se constitui um relacionamento. Então, é importante frisar que a gente está lidando com um homem vivendo inúmeras perturbações existenciais, né? Nós estamos num período, digamos assim, muito tumultuado, né? Acho que nunca teve um período que tenha sido um período tranquilo. O século XX foi um século muito duro também, né? Mas esse período transitório de mudanças de século XX para XXI, a gente está sentindo que há um desencontro muito grande do homem com a sua verdadeira identidade. Que homem eu sou hoje? Eu sou aquele homem que traz aquele parâmetro de lá de trás, do meu avô e do meu pai, que é passado de geração para geração? Ou que tipo de homem que eu sou hoje? O que a sociedade espera de mim como homem? Então, esse homem está inteiramente perturbado. E no campo das perturbações existenciais, cognitivas, sociais e relacionais, afetivas, amorosas, sexuais, e todo o universo envolvido, ele não está sabendo como ter um manejo para lidar com quem ele se relaciona. Então, categoricamente, nós estamos lidando com pessoas sob perturbações. Não são pessoas violentas, são pessoas que têm afeição, só que não sabem como lidar com isso. São pessoas que têm sentimentos, mas são um emaranhado de sentimentos que causa uma confusão mental no indivíduo. São pessoas que são responsáveis. Homens que trabalham, se bobear 24 horas por dia, que trabalham em situações braçais, dedicam-se quase que exclusivamente à família e ao trabalho, não tem muita diversão, não tem muito lazer, mas é um indivíduo que está muito perturbado hoje em dia. Então, esses homens que a gente teve a oportunidade de trabalhar, de 8 de agosto do ano passado até, vamos colocar, dia 23 de março, quando a gente fechou por conta da pandemia, nós conseguimos trabalhar em torno de 50 a 60 homens nesse tempo todo. Porque são grupos de 12, no máximo 15 homens que nós fazemos rodas de conversa. Para ficar uma coisa interativa, não virar sala de aula, né? Mas virar uma roda de homens mesmo, né? E Marcos, então, esses homens chegam por decisão da justiça, encaminha para vocês? Como é que chegam? Exatamente, a gente tem um encaminhamento judicial, porque já é configurado como um homem que está envolvido em algum tipo de violência doméstica, violência contra a mulher, violência de gênero, né? Violência intrafamiliar ou até extrafamiliar. Então a gente tem homens que estão sob medida protetiva, né? Estão com essa restrição que já foi pedida judicialmente pela parceira de não se aproximar em 200 metros, né? Então, eles estão impedidos de voltar para casa e não pode se aproximar, né, até essa distância da parceira. Também acabam ficando impedidos de ter contato com os filhos numa situação como essa, né? Esse é um outro aspecto também que pega muito. E homens que estão sentenciados, que já passaram por algum tipo de sentença, que passaram por uma condenação e uma punição, ou saíram do sistema penitenciário, ou estão atualmente no sistema penitenciário, mas estão trabalhando em grupo. E já cumpriram? Já cumpriram. Tem alguma limitação, por exemplo, esse tipo de caso não vai para o projeto, por exemplo? Tem alguma
algum critério de limitação ou isso é a justiça mesmo que determina? A gente faz uma filtragem, porque às vezes existe uma complexidade muito grande envolvida na vida desse homem, e se ele tiver alguma passagem pela polícia, que foi por algum outro tipo de crime, tráfico de drogas, por exemplo, a gente faz uma filtragem, porque aí já vai entrar numa outra esfera, né? Não, tudo bem. Então a gente faz uma filtragem cautelosa, fazemos reuniões para fazer essa filtragem, e é importante, porque isso dá um pouco mais de segurança para a gente também, né? Estou conseguindo explanar? Não, Tem muita coisa envolvida. Não, está excelente a tua explicação, as pessoas estão elogiando. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Como é feita a comunicação com a parceira para restabelecer o diálogo? Isso é importante. O diálogo, eu posso dizer para você que ele seja a cereja do bolo do trabalho. Porque se ele já está vivendo sob perturbações relacionais, o diálogo ele está sendo substituído pela agressão. E a nossa ideia é substituir a agressão pelo diálogo. E saber dialogar é uma arte. Vocês sabem muito bem disso. Todos nós sabemos disso. Dialogar não é conversar, é além, né? Então, o trabalho serve muito como ponte para restaurar esse diálogo que foi perdido, né? Mas vai depender muito da disposição dessa parceira, porque ela está machucada, ela está ferida, né? E a gente tem que respeitar a restauração dessa ferida, para que ocorra o tempo ideal para haver essa restauração de pelo menos um diálogo, né? Agora, é importante para essa parceira, para essa mulher saber que esse parceiro ou ex-parceiro dela está passando por um acolhimento psicossocial, focado na questão de masculinidade, porque antes não havia essa possibilidade. Então, assim, o homem tinha problemas, ele era punido, mas ele continuava com os problemas. Sim, não sabia como resolver, né? Ninguém ensina, né? Pois é. Então, a punição não vai trazer o aprendizado, né? Não. Então, é um serviço de auxílio, de ajuda para o homem. Nós precisamos acreditar na possibilidade dele mudar o jogo. E ele quer mudar o jogo, porque isso vale a existência dele, é o sentido de vida dele, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de casos assim, alguns exemplos, assim, porque isso é exatamente isso que tu fala, assim, isso traz uma esperança, né? Num momento que a gente vive de tanta dificuldade de encontrar saídas, né? Eu acho que o projeto de vocês traz no processo todo e no final uma esperança. Eu queria que tu citasse, de repente, alguns exemplos, alguns casos que são que as pessoas possam visualizar como é que funciona isso. Perfeito. A gente tem N casos. Todos os homens que passam pelo projeto, eles são um grande universo. Então você tem vários planetas diferentes, com características diferentes, nesse grande universo que é o projeto, que é um acolhimento de uma diversidade humana muito grande, né? Então, você vai encontrar homens que têm dificuldades pessoais, mas que são desembocadas na relação. Você vai ter homens que têm uma necessidade muito grande de se autoafirmar socialmente, mas acaba respingando na relação. Você tem homens que têm filhos com várias parceiras e por isso tem uma dificuldade muito grande de administrar essa vida. E isso vai tornando o cara... ele vai ficando tenso, nervoso, impaciente. A dificuldade financeira é algo que bate muito, porque nós temos um perfil socioeconômico de homens de classe média baixa. Certo. Então,
há muitas dificuldades nesse sentido, e isso também perturba o homem, porque isso mexe com a autoafirmação social dele e respinga na relação. A mulher acaba sendo uma válvula de escape, muitas vezes, para isso. Eu não estou querendo fazer disso uma justificativa, mas é um dado da realidade. Muitas vezes a gente vai encontrar essa dinâmica dentro de uma casa, né? Então, assim, nós temos vários exemplos. Se eu puder citar aqui, tem um rapaz, não vou citar o nome, acho que não há necessidade de fazer isso. Ele chegou para nós encaminhado pela vara da infância, porque havia problemas de disputa judicial de filhos, algumas coisas assim, e isso estava se tornando um grande inferno relacional entre ele e a parceira, ex-parceira. Porque quando ele chegou para a gente, ele já estava se relacionando com outra. Mas a ex-mulher dele, a ex-parceira dele, mãe dos filhos, ele estava vivendo um verdadeiro campo de batalha, de disputa pela guarda de filhos e tal. E isso partiu para violência, para vários tipos de violência. Ela pediu medida protetiva, etc. e tal. Eu posso dizer para você que ele chegou para a gente completamente perturbado, desorientado, sem saber muito bem o que falar. Não tinha muita conexão naquilo que ele dizia, né? Só que ele foi com a nossa cara, porque ele não tinha dentro da família dele, entre as pessoas da família, ele não tinha possibilidade de dialogar sobre a angústia dele. E quando ele chegou no projeto, ele foi atendido por nós 4. Eu, o César, o Emanuel e o Guilherme. Nós somos em 4 que comandamos o projeto, né? Ele foi com a nossa cara. E ele é um cara bacana, assim. Ele se expressa bem, ele é bem comunicativo, bem extrovertido, tal, mas estava virado do avesso. Estava em frangalhos, vamos dizer assim. Uma pendência financeira, a vida estava virada de cabeça para baixo. Aí teve um dia, nessa primeira vez que ele foi, nós tentamos fazer uma descompressão com ele, a liberação de angústias. E como ele estava muito angustiado e é uma pessoa que fala bastante, é muito falante, ele fez uma descompressão, mas bem desconexa, mas ele pôs tudo para fora. Ele não tinha feito isso ainda. Estava tudo preso dentro da mente dele. Ele jogou para fora, né? Foi, digamos assim, uma verdadeira catarse. Ele liberou angústias e teve uma função de excreção, vamos dizer assim. Aquilo foi muito importante para ele. Aí ele veio, ele agradeceu a gente por ter tido a oportunidade de quatro homens ouvi-lo, né? Nunca tinha tido essa oportunidade. Aí nós voltamos a convidar, ele voltou na próxima semana, ele já estava um pouco diferente, continuava muito eufórico e muito falante, mas menos perturbado. Aí ele começou a acompanhar a reunião com os outros homens, e ele foi sacando a realidade de cada um deles, tal, e isso começou a fazer sentido para a vida dele. As peças foram se encaixando, né, vamos dizer assim. Então ele ficou mais de ouvinte na segunda vez. Ele falou muito na primeira, ficou de ouvinte na segunda, e na terceira nós não tivemos uma participação grandiosa dos homens, só que ele veio. A gente acabou fazendo um atendimento quase que particular para ele, nós 4. E ele. A gente fez uma verdadeira terapia de choque. Por quê? Porque ele demonstrava estar não muito consciente da gravidade da situação e estava correndo o risco de ter um mandado de prisão. E não estava atinando com isso. Nós fomos muito firmes com ele
Esse momento foi muito emblemático, tanto para nós quanto para ele. Como se fosse realmente uma chacoalhada, né? Uma terapia de choque, vamos dizer assim. A gente fez uma provocação, que o trabalho do grupo é reflexivo-provocativo e é também provocativo-reflexivo, vamos dizer assim. Naquele dia, ele ouviu a gente com os olhos estatelados. Só que ele saiu dali. É impressionante compartilhar isso com vocês aqui. Mudou completamente a vida dele. Só que a gente veio saber isso depois. Na próxima reunião ele não veio. Na outra reunião ele não veio também. Mas na outra ele veio. E quando ele veio, a gente ficou 2 semanas sem saber do que estava acontecendo com ele. Ele estava tentando ir atrás de trabalho e tal. Os horários não estavam batendo, então ele faltou. Ele justificou depois. Então, na terceira que ele veio, a sala estava lotada e a gente tinha outros homens que estavam chegando pela primeira vez. Ele chegou um pouquinho atrasado, sentou, ficou na dele e ficou observando e acompanhando a fala dos outros homens. Olha, chegou um momento em que ele fez uma intervenção em que deixou todos nós boquiabertos. Ele foi exímio em ajudar os outros homens. E a gente percebia que o funcionamento cognitivo dele, a forma dele pensar, a forma dele enxergar, a maneira como ele se percebia dentro de uma situação conflitiva, e também a dos homens, ele deu um verdadeiro show dentro da sala, de orientação para os outros homens. Aí a gente começou a perceber que teve um efeito muito grande. Então ele foi uma referência. E isso tem acontecido muito, né? Por quê? Porque foi tão importante esse espaço de acolhimento para ele, que ele se sentiu valorizado, ele se sentiu importante, ele sentiu que alguém deu atenção a ele, né? Que ele se mostrou disposto a ser um voluntário do grupo, para ajudar os outros homens. Mas ele deu um verdadeiro show dentro da sala. Que todos nós, assim que ele terminou a fala, todos nós levantamos e aplaudimos. Porque ali ele estava reorganizado. Ele já estava ciente da situação, a situação já estava acalmada, resolvida, não ia ter um mandado de prisão, porque ele tomou algumas atitudes que ele não estava tomando, e aquela terapia de choque, não gosto muito de falar esse termo, mas, digamos assim, nós colocamos ele para o tudo ou nada, vamos dizer assim. E a partir dali, a coisa fluiu. Então ele foi um caso muito especial dentro do... E que, infelizmente, a gente teve que encerrar temporariamente essas atividades, mas que a gente espera contar com ele, porque ele tem uma assertividade maravilhosa. Então é um homem que nós ajudamos e que ele tem tudo para ajudar outros homens. E esse é um trabalho de multiplicação, que só nos satisfaz. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz na outra vez. Assim, esse é um exemplo que tu deu, né? Falou, são formados 50 homens trabalhados já, né? Dá para ter quase uma pesquisa aí, né? O que vocês percebem, ou quais são os pontos onde dá essa virada, né? Como nesse caso, tu citou um exemplo bem claro de uma virada, né? Chegou um momento que vocês colocaram certas questões que o cara, né, caiu a ficha e se deu conta de que ele precisava mudar. De uma maneira geral, com essa média de homens, qual é a tua avaliação qual é o momento, ou o que é importante falar, ou de debater, ou discutir, temas que tocam mais os homens, que eles conseguem perceber essa mudança. A gente fala, né, a igualdade de gênero, a questão de diálogo, não violência, são questões amplas, né? Mas eu queria que tu tentasse trazer um pouquinho mais para o concreto, né? O que é o ponto que toca nos homens e que eles percebem
né, os seus erros e onde precisam mudar, né? A disposição de mudar. Pois é, essa é uma questão estrutural, porque muitas vezes ele vai começar a perceber isso com o tempo ainda, né? E pode ser que ele perceba depois que ele já sair do projeto, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe é assim, nós trabalhamos algumas temáticas, algumas oficinas que são muito provocativas e reflexivas. Eu vou citar aqui algumas que as pessoas que estão acompanhando a live, de repente, podem até trabalhar isso, né, nos seus projetos, etc. e tal. A primeira coisa que a gente faz, que é necessário fazer, é uma descompressão, porque é necessário liberar essas angústias. Não tem como você preencher um homem que está até a tampa de sensações, de sentimentos variados, de raiva, revolta, tristeza, chateação, nervosismo, né? Então você precisa descomprimir. Depois que isso acontece, a gente começa a trabalhar algumas questões. Por exemplo, o que é ser homem? E o que é ser mulher? Essa é uma pergunta que não se tem uma resposta tão objetiva para isso, né? No nosso imaginário, a questão do que é ser homem e ser mulher é muito subjetiva, né? Então a gente precisa trazer esse homem para um universo um pouco mais objetivo. Porque o que é ser homem para ele? É ser responsável, é ser provedor, é ser trabalhador, eles vão muito pelo papel social, é ser um bom pai, é ser um bom marido. Mas na constituição mesmo de gênero, eles têm pouca noção do que é isso. E a mesma coisa em relação a ser mulher. Então, esse tipo de provocação é muito importante a ver, né? Porque o que é ser homem hoje? Não o que é ser homem há 30, 40 anos atrás, né? Porque muitos têm essa régua ainda, né? Eu quero ser exatamente como o meu avô foi, o meu pai foi. Ótimo. Se você carrega bons exemplos, se você tem bons conceitos, bons princípios morais, que você traz dos seus antepassados, né, pelas gerações, é importante que você mantenha. Mas não é só disso que vive a pessoa, né? Ela está adaptada para uma situação relacional? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo bem que você tem esses princípios, mas o que é ser homem hoje, o que é ser mulher hoje? E aí, essa é uma questão também que a gente trabalha. Outra coisa, você conheceu de fato a sua parceira? A sua parceira conheceu de fato você? Você se relaciona com ela há 10, 15, 20 anos. Você tem convicção de que ela conhece você? Quantos por cento ela conhece você? 50%? E os outros 50% que ela não conhece? Por que ela não tem acesso a esses aspectos seus? Porque você esconde, você vive dentro de uma caixa? Isso é um grande problema. Porque a gente percebe que o homem se estabelece dentro da sua caixa e ele não sai da caixa para ver o que existe fora dela, né? Então, essa é uma questão também que a gente confronta, né? As dinâmicas, elas são muito reflexivas, por exemplo, né? A gente vai falar sobre dificuldades, desafio de ser homem, que acredito ser, essa questão de dentro e fora da caixa. Como que está a caixa da minha vida? Como é que é? Será que essa caixa ela está sufocada por componentes, onde eu não consigo me movimentar mais dentro da caixa? Isso me provoca algum tipo de angústia, etc. e tal. Então, vamos começar a reavaliar essa caixa? Então, isso tudo é no grupo, né? Isso no grupo. Marcos, é uma discussão conjunta. Tem muita troca entre eles, muita troca de opiniões. Muita, é impressionante. É impressionante. O que um fala, o outro ouve, porque a gente exercita o diálogo. Não existe a possibilidade de um interromper a fala do outro. E nem de falar, isso que você está falando não tem nada a ver. Não tem a ver. É a realidade dele, é o universo dele. É claro que tem a ver, é o que ele vive. A gente não interfere na realidade da pessoa, e nem pode, né? Agora, é importante começar a clarear um pouco a visão, porque ele passa a ter outros parâmetros de outros homens, de outras realidades, de outras situações.
Então acaba virando um círculo terapêutico Certo. nesse sentido, né? Então, assim, essas oficinas, elas são muito importantes. A gente tem um trabalho que a gente coloca várias características humanas, várias qualidades e não qualidades, em forma de plaquinhas, e a gente joga no chão. A gente coloca todas no chão. Eles ficam em pé, então eles olham cada uma delas e vão pegando as plaquinhas pelos quais eles se identificam. Ah, eu sou bem-humorado, eu sou comunicativo, eu sou afetuoso. Ah, mas eu também sou ciumento, eu também sou nervoso, eu sou estourado. Eles pegam as plaquinhas, porque aí a gente vai fazer uma avaliação sobre o próprio eu. De repente, ele nunca teve a oportunidade de fazer esse trabalho, né? De se olhar no espelho. E aí, a gente vai debater para você o que é que significa esta qualidade que você tirou. E o que significa essa não qualidade que você tirou. A gente não fala defeito, porque eu sempre digo isso, quem tem defeito é eletrodoméstico, não é ser humano. Né? Ser humano tem não qualidade, mas não defeito. A pessoa não é defeituosa porque ela tem uma característica que não é considerada positiva, socialmente falando, mas não é um defeito dela. Por exemplo, não é um defeito a pessoa ser tímida, mas pode ser uma não qualidade, porque isso pode travar a pessoa em alguns aspectos. Então a gente vai trabalhando essas questões com eles, para que eles possam ir se vendo e a partir desse momento fazer um trabalho interno. Eles vão sair dali, vão refletir, vai ter uma semana para refletir, aí chega na próxima semana, isso já mexeu com ele, né, de alguma forma, e aí a gente vai vendo o processo de evolução. A gente trabalha em torno de 8, 9, 10 encontros nesses grupos, até a gente criar um outro grupo com uma outra relação de homens. Legal. E tu conhece algum trabalho semelhante em outros lugares ou esse é um trabalho relativamente inédito que vocês fazem? Aí. Então, eu desconheço, Cláudio, aqui. Infelizmente, para minha surpresa, eu vou ficar satisfeito, sempre falo isso para o pessoal da Justiça Restaurativa e também para os meus companheiros de projeto, eu vou me dar por satisfeito quando a gente tiver pelo menos uns 10 projetos nessa mesma linha, atuando numa cidade de 500 mil habitantes. Né? É o que a gente espera, formar multiplicadores, porque isso precisa reverberar. A gente não pode ficar trabalhando 12 homens num universo como esse e achar que a sua andorinha está fazendo verão. Isso eu acho que deveria, a nossa ideia é que isso, né, a nossa pequena contribuição para que esse projeto também tenha uma divulgação, né, seja mais conhecido, porque não só deve ser mais conhecido pela própria justiça. Eu acho que no meio acadêmico, por exemplo, um estudo sobre um projeto como esse, por exemplo, né, porque isso tem que estar nos currículos das escolas, né, das faculdades, tanto de direito quanto de psicologia, enfim, uma série, porque vocês, os profissionais que se envolvem nisso, né, estão contribuindo justamente para uma sociedade melhor, né, uma sociedade onde a gente vai atacar a origem dos problemas, né? Então, eu acho que é fundamental o trabalho de vocês serem né, o início de uma semente de uma série de projetos semelhantes, que é o que a gente tem buscado, né? A gente, por exemplo, fez uma live aqui falando na questão do direito, né? Por exemplo, como poderia se trabalhar o casal, por exemplo, que entra no processo de separação, como trabalhar para que não chegue a coisa estourada lá na justiça, onde, né, aí são filhos que sofrem, famílias que sofrem. Então, como poderia se trabalhar isso anteriormente? Aí a gente viu, por exemplo, aqui em Florianópolis tem um grupo de apoio, por exemplo, no ligado à justiça.
Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, e no caso de vocês, é fundamental e é um tema muito, muito delicado, muito difícil, né? Porque Complexo, né? envolve também complexo, envolve violência, envolve uma carga cultural muito, muito forte, né? Então, é um trabalho fantástico, né? E eu queria te perguntar, para vocês que participam... Posso só pra você fazer, que participa- perdão por te interromper, posso fazer um adendo pela tua fala? Eu acho que Claro, é claro, claro. muito importante isso que você está colocando. Só queria fazer um adendo, que é algo que a gente trabalha isso. Você me deu um start aqui, eu queria compartilhar agora, porque Claro. assim, existe um conceito muito duro em relação a separar-se de um processo relacional. Quando na realidade, ao invés de você se desvincular da pessoa, e se você separar da pessoa, cada um vai para um lado, eu não vou ver mais a sua cara, nem você a minha. Esse é um conceito arraigado que a gente tem na sociedade e que precisaria passar por uma revisão, porque a gente acredita na restauração das relações. Então, eu costumo bater numa tecla que não faz parte muito da nossa cultura, que é a cultura do descanso da relação, de você tirar férias do aspecto relacional. Da mesma forma que a gente tira um mês de férias do trabalho, há uma possibilidade de você propor um descanso da relação. Você não está abdicando da pessoa, aquela pessoa, você tem uma história com aquela pessoa, essa história não pode ser jogada no bueiro, a não ser que sejam casos extremos, óbvio, né? Mas se é um desgaste que ocorre e que você não está suportando mais o desgaste e não a pessoa, quer dizer, o desgaste é maior do que a pessoa é muito importante, porque ela tem uma história com você. A gente propõe de se criar uma cultura de descanso da relação. Então, se o meu contato com a pessoa é de 24 horas por dia, ou 18 horas por dia, estou com a pessoa a todo momento, de começar a diminuir para 50% esse contato, de 50% para 30%, de 30% para 20%, e você respirar individualmente dentro desse processo. Porque ambos estão sufocados, né? Você trabalha durante um ano e você já está, digamos assim, com a cabeça desse tamanho por conta do trabalho, da situação de trabalho. Você não vê a hora de chegar às suas férias e viajar e colocar o teu pé na areia da praia. Então, a gente começa a instituir uma outra possibilidade relacional, que é a possibilidade do descanso, e não da separação. É o que a gente tem falado muito aqui, e batido também nessa tecla, que a gente precisa estar com a cabeça aberta para ver as diversas possibilidades que existem, né? Senão não fica uma coisa assim, ou é uma coisa ou outra, não é? Ou é uma coisa Pode ou ser outra, várias, exato. assim como a gente diz, existem vários formatos de família, vários formatos de relação, como tu está colocando, existem outros formatos também de possibilidade até de manter uma relação a partir de uma série de exercícios que... Exatamente, essa é a ideia, né? Que se propõe a fazer. Então, eu acho assim, a gente precisa ser menos ali, né, isso ou aquilo, né? A gente precisa abrir mais a nossa pluralidade de tudo, né? De tudo. Eu acho que Nós somos o muito ensinamento dicotômicos, né? é muito... É tudo ou nada, coisa, vale ou não tudo ou vale, nada, é bom ou não meio é. termo, Né? né? Daí, no nosso caso, por exemplo, acabou uma parte da relação, mas não acabou as outras coisas, não acabaram as outras coisas, né? Imagina se tu for tudo ou nada, tu perde um monte de coisa, né? Então, eu acho bem interessante. E o que eu queria te perguntar, ainda voltando à questão do projeto, vocês são 4 homens que trabalham, né? E eu queria perguntar assim, para vocês, né? Como pessoas, o que o projeto devolve para vocês? O que traz para vocês de aprendizado
não só profissional, mas pessoal mesmo, como seres humanos, assim, o que esse projeto traz para vocês e que dá aquele sentido, de repente, para continuar e para ampliar o trabalho de vocês? Cláudio, nos dá esperança de que é possível haver uma revolução na masculinidade no século XXI, para que isso traga uma nova dimensão da participação social do homem na sociedade. A gente está vendo exemplos de que isso é possível de acontecer. Eu costumo frisar que essa questão que estamos vivendo de violência doméstica, violência de gênero, violência contra a mulher, que é estruturante, que é conjuntural e que é muito complexa de ser analisada, ela tem vários ângulos para serem vistos, né? Eu vejo que se não houver uma revolução da masculinidade, uma atualização desse homem para a esfera da realidade atual, do que é ser homem hoje, do que a sociedade espera do homem hoje, e de como você pode ter uma conformidade, enquanto ser humano, do gênero masculino, vivendo a tua masculinidade, em sincronia com o outro, seja qual for esse outro. Se não tivermos isso, e todos os grupos que trabalham masculinidade, acredito que congregam desse mesmo pensamento, a gente não vai conseguir conter a escala de violência. Hoje mesmo, vi outra, nos portais de internet, outro tipo de feminicídio. Nesse final de semana também vi outros 2 tipos de feminicídio, quer dizer, não vai frear essa situação se não tiver se o homem não for protagonista da sua realidade. Então, é o que a gente propõe fazer, né? E com isso, eu aprendo muito, porque eu sou homem, você também. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está numa postura de trabalho psicossocial, de provocação psicossocial, a gente também absorve. A gente também se trabalha enquanto homem, porque eu não posso ficar estagnado também, né? Nós também nos relacionamos, as mulheres estão no nosso universo de maneira múltipla, ativa, né? O tempo todo. Então, a gente também se trabalha em termos de diálogo afetivo. Eu costumo bater na tecla de que a proposta é que venha uma masculinidade mais afetiva e mais afetuosa. Não apenas com a mulher, mas com as crianças, com os idosos, com os colegas de trabalho, né? Com os próprios homens, né? Porque muitas vezes não é assim que acontece, mas que seja um homem mais participativo, principalmente da sociedade, não aquele homem fechado dentro de uma casca e dentro de uma caixa, que vive individualmente e um mundo que se vire. Não, mas que seja um homem que contribua mais para a sociedade, seja mais integrado ao universo dessa mulher, né? Vamos procurar saber sobre o que essa parceira sente, o que ela não sente, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela prefere, o que ela não prefere, o que ela gostaria na participação dele, na vida dela, o que ela não gostaria, quer dizer, muitas vezes não se tem esse parâmetro. Então é um homem mais integrado e um homem mais afetivo. Essa afetividade precisa ser trabalhada, porque quanto mais afetividade, menos violência. Quanto mais diálogo, menos violência. Então, diálogo e afetividade andam juntos. E ao mesmo tempo que a gente trabalha isso com os homens, a gente também exercita isso na nossa vida particular, social e relacional. Vocês estão fazendo dentro do Instagram, né, das redes sociais, do MEN, vocês estão... Olha aqui a Clarissa dizendo, um homem que desça do seu pedestal. É isso.
Sim, precisa descer. Exatamente, Clarissa. Se não descer, ele vai continuar disforme, vai continuar numa posição que não é uma posição igualitária, né? E nós trabalhamos pela igualdade de gênero. Não tem como ser desigual a questão do gênero. Não, é inconcebível que o homem esteja numa posição, num patamar superior e a mulher inferior. Isso não existe mais. Não podemos fomentar mais esse tipo de coisa. E aí, então a gente trabalha esse lado com eles também, né? Perdão por te cortar. Eu sei que tem tanta coisa para a gente abordar, mas às vezes eu acabo te cortando. Não, mas é importante pela participação das pessoas. Eu estava querendo que tu falasse um pouquinho do Projeto 21, que está nas redes sociais aí do MEN, né? Falasse um pouquinho o que é o projeto, o que é a campanha 21, na verdade. A campanha Bacana. 21. Como a gente teve a interrupção do trabalho presencial, hoje está todo mundo, né, em home office, trabalhando virtualmente. Então a gente precisa dar uma mexida nas redes sociais. Nós não tínhamos Instagram e nem Facebook, né? Então vamos tentar entrar em contato com pessoas que a gente nem imagina quem sejam e trazer uma possibilidade que eu, particularmente, nunca vi até hoje florescer, que é o homem protagonizando mensagens que sejam mensagens humanas, humanizadas e de respeito ao outro, de respeito aos gêneros, de respeito à mulher, e que sejam homens possíveis para o século XXI. Porque só assim nós viveremos esse milênio de uma forma que seja igualitária e respeitosa, né? Equânime, vamos dizer assim. Então, a gente resolveu trazer aproximadamente, são quase 30 homens, né? Que se dispuseram, se voluntariaram para criar essas frases, que são frases que eles dizem para suas parceiras, que eles defendem, que eles pensam, que eles vivenciam isso mesmo, para mostrar para os outros homens. Então, nós somos homens dialogando com outros homens. Nosso principal referencial dessa campanha é atingir a população masculina, né? Claro, outras populações também, mas somos homens falando para outros homens. Ó, por exemplo, a minha frase, né? O desafio desse século, o desafio do homem nesse século, ele está vinculado a um homem que sabe dialogar, a um homem que recria sua identidade e um homem que seja mais afetivo. Esse é um desafio, né? Porque não dá para a gente ter uma constituição de homem ainda muito fechado e muito brucutu e muito rude, muito apartado das questões sociais, das questões relacionais, achando que esse tipo de padrão está excelente. Não está. Então, a campanha Homens Possíveis para o Século XXI são homens dialogando com os outros homens em caráter virtual. E que, ao nosso ver, tem tido assim uma visibilidade, uma aceitação muito boa, né? E eu espero que isso possa florescer outras campanhas também que tenham um cunho também de respeito, né? De igualdade de gênero. Vou citar aqui algumas frases que eu abri aqui do projeto, da campanha, né? Onde mora o diálogo, a violência não entra. É uma das frases. Frase do Sérgio, meu amigo. Né? O verdadeiro homem utiliza o respeito e a confiança para selar o amor, que é um outro homem. Exatamente, essa frase é do Marco Antônio. Sempre é tempo de mudar. Querer é poder. Então, né, aquela coisa que a gente falou essa é do da Gentil. escolha, né? Da escolha, né? Sim, sempre é tempo de mudar. Querer é poder, basta que ele se permita mesmo, né? Querer, né?